Conexão Líder. Entrevista. 12h42, estamos de volta com o programa Conexão Líder, recebendo aqui ele que é nosso especialista em agropecuária, né? Sempre aqui ligado com o momento rural da Líder FM, meu querido amigo André Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder, pra gente falar sobre uma questão que é muito séria, que a gente liga a televisão, é rádio, é jornal, é internet, a gente só tá vendo queimadas. André, o país está pegando fogo, literalmente. Seja bem-vindo. Isso é uma grande preocupação para quem lida com as questões do campo, né? Exatamente, Badaró. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Prazer todo meu estar aqui mais uma vez no Conexão com vocês, né? Sou um ouvinte do programa e para falar de um assunto muito importante, extremamente importante e preocupante ao mesmo tempo, que são as queimadas. O país está literalmente pegando fogo, né, Badaró? É verdade. André, a gente estava até conversando aqui sobre isso. Existe um tipo de queimada que ela, inclusive, é permitida por lei. Mas agora está suspensa, mas ela é permitida por lei. É de manejo, é assim que fala? Exatamente. Como é que funciona esse tipo de queimada? Assim? As queimadas, o que a gente acontece? São as queimadas controladas. Desde que o mundo é mundo, que a agricultura existe, o homem faz uso do fogo para, de repente, controlar uma praga, uma doença, limpar uma área. E esse tipo de queimada ainda é permitido. Inclusive, foi feita uma nova lei fazendo essa diferença muito clara entre queimada, essa queimada criminosa que a gente tem visto, e as queimadas controladas. O governo de São Paulo, eu vi ontem no noticiário que ele até proibiu essas queimadas controladas também. E com esse período muito seco, muito quente, né? Por exemplo, tem um exemplo muito grande na agricultura, bananal, né? As folhas de bananeiro, normalmente o produtor limpa aquilo e deixa no campo, né? Aquilo ali achando que vai ter uma matéria orgânica, aquilo ali é a verdadeira fonte de doença para as plantas. Então o que acontece? Limpa e põe fogo para evitar de espalhar a doença para os bananais próximos, e assim funciona com as outras culturas, mas tem que ser extremamente controlado e pedir autorização para fazer também ao Corpo de Bombeiros, a quem deve na região, né, na cidade. Entendi. O que a gente via muito na região de Campos dos Goitacazes, e até aqui quando o Rio Branco, era a questão da cana de açúcar. Quando tinha o canavial grande, o pessoal primeiro colocava fogo, queimava a palha da cana, depois recolhia só aquela cana já queimada para a usina de açúcar, né? Exatamente. E que, inclusive, disse que com o maquinário moderno isso foi deixando de lado também, né, André? Isso. Aqui na região tinha muito, né? A gente andava aqui em Guidoval, as queimadas eram feitas para facilitar a vida dos boias frias, né? Que eram aqueles que cortavam a cana, ela ficava mais macia, mas aquilo prejudica demais o solo. Ao longo dos anos a tecnologia foi aumentando, as máquinas, as colheitadeiras, e se extinguiu o uso do fogo aí justamente pelas pesquisas, prejudicando o solo, a questão de matéria orgânica, dos micro-organismos. O solo fica pobre, na verdade, né? Tem, Badaró, uma história muito engraçada e triste ao mesmo tempo. O pessoal coloca fogo, né? Normalmente quem coloca fogo, o produtor rural, ele sabe que o fogo hoje é prejudicial, pelo menos a maioria deles sabe, né? A gente tá sempre falando, sempre batendo em cima dessa tecla. Quando você coloca fogo numa vegetação, principalmente beira de rodovia, que a gente vê mais, aquele mato vem depois bonito, vem verdinho, então todo mundo sabe, o fogo é bom. Não é que o fogo é bom. Cria uma ilusão, né? Ele dá aquela primeira impressão porque a matéria orgânica ela mineraliza muito rápido com o fogo, então ele brota mais rápido. A longo prazo, ele vai acontecer ao contrário. O solo vai ficar muito pobre, improdutivo. Inclusive, eu vou falar disso amanhã no Momento Rural também. O produtor tem que gastar muito mais depois para corrigir o solo, para conseguir a mesma produtividade que ele tinha há um tempo atrás. Tem várias técnicas hoje que você pode usar para limpar um terreno sem ser colocar fogo, né? Sim. André, e parece que agora criaram uma disputa, diz que na Deep Web tem uma turma que o bonito é colocar fogo e divulgar o vídeo. Sim. E os caras, inclusive, mostram eles colocando fogo que ganham. Isso é terrível, porque é uma questão muito covarde, né? É difícil de identificar, e depois que coloca o fogo para apagar, é um trabalho imenso, né? É muito complicado, Badaró. E esse é um assunto, assim, delicado, que a gente precisa... a gente está sempre em contato com o Corpo de Bombeiros, né? O Capitão Guilarducci, com o pessoal da Polícia Militar. Parece que quanto mais a gente fala de queimada, mais o pessoal coloca fogo, parece que para afrontar. Só para você que está acompanhando, eu não sou polícia, longe de ser, sou agrônomo, mas
atear fogo em vegetação é crime, é previsto em lei tanto civil como criminalmente. Se de repente afetar um local próximo, outro dia nós quase tivemos uma tragédia aqui no não sei se como é que é aqui em cima, perto do fórum, né? Quase afetou ali uma instituição de caridade, que tinham crianças, né? Verdade. Você pode ser preso. E deve ser preso, mas a gente não tem efetivo para controlar. A polícia militar não tem jeito, o corpo de bombeiros também não consegue apagar esses incêndios. É muita coisa então, assim, esses vídeos da internet, eu tava vendo isso outro dia, inclusive um chamou a atenção num canavial. O cara colocando fogo, filmaram até a placa da caminhonete. Aquele vídeo, depois ele apareceu com mais detalhes, o proprietário explicando, ele fez um contrafogo. Ele estava tão desesperado com o fogo que estava pegando no canavial dele, que ele ateou fogo ali para tentar o fogo combater fogo, que é uma técnica que o corpo de bombeiro usa muito. Né? Aquele vídeo... Saber fazer isso direitinho também, só piora ainda mais a situação, né? É um problema. Não é recomendado a pessoa que não saiba fazer isso. Isso é recomendado para o corpo de bombeiros, brigadas militares, fazer esse tipo de fogo. E realmente parece uma coisa assustadora. Eu vim de Guidoval agora com os meninos, né, que eu trago pra escola. Aqui pra cima já tem fumaça de novo. Ontem ali na região pegou muito fogo. Tocantins estava em chamas ontem. Fui lá zona ontem rural também. Aí a entrada de Tocantins, aquilo lastrou. Falei, gente, e olhando o pasto seco que tava, falei, isso não vai parar não, isso vai emendar até lá do outro lado, se deixar. Exatamente. Um outro pegou um fogo grande aqui também, atrás da policlínica. Sim. Custou colocar fogo ali. E tem uma estatística do Corpo de Bombeiros, isso não é palavra ao léu, vamos dizer assim, mais de 90% dos incêndios são criminosos. Não existe esse negócio, tá quente aqui, tem um vidrozinho, o sol pegou no vidro e começou a pegar fogo. Isso é uma probabilidade mínima, né? Mínima de acontecer. Teria que estar aí uns 80 graus, 90 graus. Então é colocado, é difícil saber, né? A gente conta aí, a polícia, o Corpo de Bombeiros conta com denúncias para poder tentar chegar. Foi preso um cidadão alguns meses atrás aqui em Ubá, no bairro Eldorado. Então, assim, infelizmente, é um problemão. E esse tempo seco, o Thiago falou mais cedo aqui da previsão do tempo, umidade relativa baixíssima. Isso é um potencial grandíssimo para colocar fogo. Esse ano, o período seco, normalmente essa época de agosto, setembro, é a pior. O Corpo de Bombeiro tem isso, a gente conversa sempre com o pessoal. Só que o período seco esse ano começou mais cedo. A gente não teve chuvas regulares no final do ano passado, janeiro, fevereiro, março já tem. Belo Horizonte tem 150 dias que não chove. Nossa, é muita coisa. Então o Ubá também deve estar parecido aí, 100 dias, 130 dias. E não, infelizmente, Badaró, não sei se isso é uma boa notícia para quem tá ouvindo, porque tem muita gente que tá ouvindo que gosta de pôr fogo, né? Não tem previsão nem da temperatura baixar e nem de chuva nesses próximos dias. Alguns modelos meteorológicos da Rural Clima, da Clima Tempo, prevêem uma chuva irregular a partir do dia 22. Então, assim, a gente ainda vai ter muito problema com isso até essas chuvas chegarem mesmo. E a chuva, ela tá cada vez demorando mais, e quando vem um pancadão que inunda tudo também, né, André? Exatamente. Não tá tendo meio termo, né? Você viu lá no Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia que aconteceu. Ontem teve um caso preocupante que tem previsão de novo. O Rio Grande do Sul, a fumaça que desceu, o pessoal acha que isso é mentira. As correntes levaram muita fumaça da Amazônia e do Cerrado ali, né? Do Pantanal para o sul do Brasil, né? São aquelas correntes que levam chuva também. São as mesmas, levam para aqui também. E teve uma frente fria chegando, ela está no sul. Ontem, inclusive, eu estava até assistindo um jogo lá do Internacional, estava chovendo. Ela pegou aquela fuligem que está no ar e ela fez como se fosse uma faxineira. A chuva limpou e caiu chuva preta. Olha só. Não é chuva de telhado que molhou o telhado com fuligem e caiu. A chuva caiu preta. Tóxica, né? Aquilo causa sérios problemas à agricultura, né? De repente tem alguma plantação, uma planta é coberta por fuligem, por vegetação, por fogo, né? Ela fecha os estômagos da planta, a planta começa a não respirar, igual a gente. Eu acho que quem coloca fogo respira de outro jeito, né? Não tem cabimento. E a planta começa a não respirar, ela acaba morrendo, as árvores morrem, os leitos dos rios, você vê que a gente não tem água. Essa fuligem prejudica as nascentes, vai trazendo uma série de prejuízos para crianças, idosos. É terrível. Essa questão que eles chamam de rios voadores, né? A água que é tanta água que é condensada na floresta. A floresta é tão gigante que a gente tem no norte que vem descendo, é como se fosse um rio, só que no ar. Isso. E isso se condensa e aí formam as chuvas que a gente tem aqui, que muitas vezes vêm de lá. E junto uma frente de baixo, quando encontra com essa,
começa a dar aquela chuva gostosa que rende e tal, mas tá sendo alterado por ação humana, né? Isso é importante que você falou. O regime de chuvas nosso aqui do Sudeste, Centro-Oeste, hoje principalmente Centro-Oeste, que é uma das maiores regiões produtoras do agroexportador, vamos dizer assim, né? Soja, milho, ele depende exclusivamente da umidade que vem da Amazônia. Isso, especialistas falam, se não existisse a Amazônia, o Brasil seria mais ou menos igual à Austrália. Teria pouquíssimo espaço de lavouras, de campo. E infelizmente isso está acontecendo, né? De repente por políticas fracas de combate ao desmatamento, talvez por educação nossa mesmo, né? Acho que o maior problema é a educação nossa mesmo. Né? Não é nem são as leis até existem, mas é complicado. Então as chuvas estão diminuindo, esses fenômenos El Niño, Laninha, cada vez ficando mais complicados. Eventos previstos para 2050 estão acontecendo agora, em 2024. Imagina. Então a gente precisa parar e prestar atenção que mundo que a gente quer. É verdade. André, eu fico imaginando quem trabalha, quem tá ouvindo aqui, o público principalmente que te segue, que te acompanha, que depende do clima para sobreviver, para ganhar dinheiro, porque a gente depende, por exemplo, de rádio para vir cá e trabalhar. Agora tem gente que, se não chover da forma correta, conforme sempre aconteceu, o tomate não vai brotar, o quiabo não vai, a abóbora não vai nascer, exatamente, o milho não vai crescer, a pocã vai sair, tudo. Deve estar tudo meio bagunçado esse mercado também, isso, né? Essa semana eu falei quarta-feira com o Dudu aqui cedo, né? Ele perguntou a situação dos preços, né? De imediato já vai impactar muito o preço da cana-de-açúcar, né? O caso da cana-de-açúcar, esses queimadas de São Paulo, preço de etanol, do açúcar, isso já vai subir de cara. Alguns cafezais foram queimados, o café já subiu de preço. Começa a especulação, a gente começa a não ter tomate. Esse ano aconteceu um caso curioso nas regiões produtoras de tomate, aqui em São José de Ubá, Nova Friburgo, são regiões mais frias, né? E que teve muito quente, então o tomate madurou muito e estragou muito. Nossa. Você vê lá no sul aquelas chuvas, arroz, trigo, milho. Ano passado o pessoal plantou milho da safra, né? De silagem para alimentar o gado. Que você olha pro pasto, não tem mais alimento pro gado. Eu tô vendo muito boi magro quando eu saio pra pedalar. Os boi tão magros no pasto, aqueles boi branco assim, que é bonitão. Só quem tem um estoque muito bom de silagem tá conseguindo manter a onda. Aquele que depende só do pasto tá penando, tá? Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo aqui com o produtor rural. Manejo de pastagem também é muito importante. Tratar o pasto como uma cultura. Fazer análise de solo, rotação de culturas, adubação. Muita gente acha que não precisa adubar pasto, é só deixar ele lá, né? Curvas de níveis, barraginhas são importantes para reter água também. Você pode ver a região aqui da Miragai, onde foi feito aquele projeto do PSA, pagamento por serviços ambientais. Ainda tem alguma coisa de verde, mas a maioria das barraginhas esse ano já secaram. Tinha uns 5 anos que elas não secavam. Então esse ano a seca complicou e o produtor rural começa, você falou, o produtor o gado para silagem, e daqui a pouco, quando a gente não conseguir plantar o milho. Verdade. Ano passado muita gente perdeu o milho. Você compra um milho caro, semente de milho híbrido é cara, adubo é caro, hora de trator é cara, depois vem um sol desse, o cara não produz e aí começa a fracassar a agricultura. E eu brinco sempre de manhã, é uma brincadeira saudável e realista, que o agro move o Brasil, né? O agro é responsável por mais de 40% do nosso PIB. E se começar a fracassar? Como fracassou em alguns locais, Estados Unidos, com algumas pragas, doenças, a gente fica meio que de mão amarrada, né, Badaró? É verdade. A gente tem uma situação complicada, todo mundo com o celularzinho na mão hoje em dia, né? E parece que a informação que chegou, principalmente do jornalismo lá de São Paulo, de que facções criminosas estavam querendo se infiltrar no agronegócio interior de São Paulo para poder até mesmo esquentar dinheiro, lavar dinheiro. Eles estão diversificando o negócio deles agora. E como em alguns locais eles foram proibidos, não conseguiram, não sei o que, eles fizeram um ato terrorista. E aí incentivaram as pessoas e isso se propagou o Brasil afora. E tem aquela turma que segue a moda do celular também e estão seguindo e achando que estão, tipo assim, não tem nem noção meio do que está fazendo assim. E estão atirando contra o próprio pé, contra a própria cabeça, talvez, né? Exato. Colocando fogo e achando que estão assim, tem gente que acha bonito glamorizar o crime, moda, né? O crime. Então agora os caras vão falando que é a linguagem do crime, filmando e achando que aí isso cai na zona rural, onde as pessoas também estão querendo se autoafirmar com o celular na mão e talvez ser uma orientação
estão fazendo um verdadeiro terrorismo no Brasil, né? É um terrorismo. Aquele evento lá dos canaviais lá de São Paulo ainda não foi provado pela Polícia Civil, tá tendo inquéritos, mas há indícios que aquilo ali foi articulado. Porque foram vários milhares de focos de incêndio. Não é normal isso. Não é normal, ainda mais em canavial. Não é normal, né? Isso não acontece espontaneamente. Pode acontecer em igual aqui a gente vê alguns pontos isolados. Sim. Muitos, né? Mais isolados. Ninguém sai pondo fogo na cidade inteira ao mesmo tempo. Se acontecer é porque foi articulado. E lá, provavelmente, foi articulado por isso que você está falando aí. Por essas facções criminosas, né? Tá certo. Olha só. A Liliane Tonioni mandou uma mensagem aqui com uma foto impressionante, inclusive, viu? Diz ela que foi ontem atrás do posto Abasteço, quando viu, achou que era o prédio que estava pegando fogo, mas aí olhou atrás e viu ali atrás do posto Abasteço que você citou aqui, né? Na Policlínica, né? Nossa, e perto desse posto de combustível também é um perigo, Exatamente. Hoje o Sindicato Rural amanheceu totalmente escuro com aquela fuligem e tá um pouquinho longe dali. Você imagina o pessoal que tá ali, tem loja de tinta, tem farmácia, tem escola em frente, o posto de gasolina. Então é complicado mesmo essa situação toda. A gente tem um grupo de WhatsApp dos produtores rurais aqui de Ubá. Há uns 2 finais de semana atrás, o pessoal ficou apavorado. O fogo tava vou falar pegando, não, colocaram aqui na região da Miragaia, da Pedra Redonda, e produtores de mel, que tinha apiário, chegando perto, aquele incêndio. Nossa. É um prejuízo, assim, para todo mundo. Para o meio ambiente. Não é nem para calcular, não né? Não dá. Para o solo, para as águas, para o meio ambiente, para todo mundo. Então, gente, eu peço vocês que estão nos acompanhando nesse momento, não coloque fogo. Tem gente que tem espírito de Nero, né? Você lembra? Na mitologia, na história, Nero colocou fogo em Roma, né? Então, tem gente que tem espírito de Nero, acha bonito, vê aquele fogo, labareda na altura, né? Então não coloque fogo, não. Primeiro que é crime, né? E você vai estar prejudicando. Não é possível que a pessoa que não coloque fogo, que não tem um idoso em casa, não tem uma criança. Muita gente acha que o leite vem da caixinha, né? Do supermercado. O leite vem da agricultura. A gente precisa da água, do solo e do ar para poder produzir. Gente, e dá muita dó quando vê o tanto de ninho de passarinho que queima e aqueles ovinhos tudo, e os bichinhos não tem pra onde ir, bicho preguiça queimado, tamanduá queimado, bicho tudo queimado, aqueles macaquinhos queimados, que não tem pra onde correr. E até seres humanos, aqui em Pedra do Anta, 2 irmãos morreram tentando combater o incêndio na zona rural. É muito triste isso, cara. O cara ficou louco com a propriedade dele queimando, ele tendo prejuízo. O corpo de bombeiro se retirou porque estava muito alto. Ele falou: não entram porque não tem condição. Os caras foram lá si mesmo. O fogo cerca a gente às vezes, né? Não tem pra onde ir. Aquela fumaça assim. Você imagina. Arde o olho, você não sabe nem pra onde você vai. Você imagina a sua casa pegando fogo. E você vai tentar resolver, né? Então foi o que aconteceu com eles também, uma situação muito triste mesmo. Tristeza. Olha, quem vai levar pra casa, vamos dar o resultado do sorteio, quem vai levar pra casa, a cesta de produtos Vasconcelos. Muito bem, é o Alenilson Francisco Moraes Lopes do Bairro Industrial. Alenilson, pode pegar aqui sua cesta com os produtos Vasconcelos. Legal demais, é a cesta máxima. A gente coloca uma cesta na quinta, André. Boa. Tá vendo? E essa cesta vem do agro também, ó. Exatamente, né? O que tem nela? Arroz, né? Macarrão, tudo aí vem do agro. Verdade. Feijão, né? Estamos vivendo tempos estranhos, né, André? Estranhos, muito estranhos, Badaró. Por mais simples, ou talvez sem conhecimento que a pessoa fosse, um instinto natural de preservar a vida e preservar o verde, preservar o nosso sistema ecológico, vamos dizer assim, a gente tinha esse instinto. Isso agora está sendo sufocado pela estupidez. E nada pior do que um estúpido com atitude, né? Esse é o problema. E outra coisa, para terminar aqui, que o tempo tá esgotado, né? É uma situação muito complicada. Você vai falar de repente de preservação de meio ambiente, aí um acha, você é do partido tal. Aí você vai falar do agro, aí você vai falar do agro, que o agro é importante, você é do partido do fulano. Exatamente. Então não é, gente. A agricultura sempre foi e ela tem que continuar sendo, tem que existir. Só que com sustentabilidade e rentabilidade. A gente precisa cuidar do que a gente tem, que a gente precisa desmatar a floresta. Exatamente. A gente tem um país imenso, produtivo, a Embrapa tá aí, a EPAMIG, técnicas cada vez mais de adubação, de correção de solo. Eu tô aqui, o Momento Rural tá aqui. Né? Não precisa desmatar a árvore. Muita dica. Né? A gente pode produzir na mesma área, aumentando a produtividade. Muito bem, senhor André Ribeiro, sabe tudo e muito mais. Esse nosso querido especialista aqui em agro, todas as manhãs aqui na Líder FM com o Momento Rural. Valeu, André, obrigado pela presença, viu? Badaró, obrigado.
obrigado você, obrigado ao Thiago, a Rádio Líder, pelo espaço. Semana passada completamos 4 anos no ar com o Momento Rural, né? É isso aí. A partir de um contato com você, né? De WhatsApp, né? Nada. Então, muito obrigado, estou à disposição de vocês, estou sempre ligadinho, parabéns pelo programa. Isso é muito importante, a gente está sempre informando. Beleza, senhor André Ribeiro aqui com a gente, vou ficando por aqui. Valeu, Thiago, valeu a todos que estiveram ligados. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Uba! Vem aí o debate para os